que parar com essa mania. Foi Boku no Hero e agora é One Piece. Cara, eu tô procurando briga com qualquer fandom de anime agora, né? Falaremos de One Piece. Talvez um anime que atualmente é aquele anime que você não pode falar mal, senão os fãs vão ficar com muita raivinha e vão querer te triturar e não aceitar a sua opinião. E que por algum motivo, que qualquer cagada que o autor faça, eles vão olhar e falar que o Oda é gênio. Ai, meu pai amado. E hoje falaremos sobre o arco de Wano. O arco que talvez seja o mais superestimado da obra inteira. O arco que durou mais de 3 anos para ser feito, para fazer algo que talvez o autor conseguisse fazer em simplesmente um ano. Mas vamos falar sobre esse arco que tem muito e muito defeito. E olha que eu vou falar mal de um guia aí, hein? Vou falar mal de uma transformação aí, hein? Mas antes que pergunte e fale, Zemp, por que o desenho agora tá preto e branco? É bem simples. Eu perdi os desenhos antigos no meu telefone, então não tem umas imagens deles. Eu tive que redesenhar tudo. Mas relaxem, ele não vai durar por muito tempo. Mas só relevem esses desenhos aí, beleza? Vamos falar sobre o arco de Wano de One Piece. Só que é o seguinte, eu vou pular para um preceito que você já saiba como é que é o arco de Wano de One Piece, porque obviamente se você entrou no vídeo você sabe exatamente o que é o arco de Wano de One Piece. Se você já sabe exatamente, sabe? Se você não sabe, se quiser continuar, continua, não tem problema com spoiler. Se tiver, recomendo que saia. O arco de Wano, quando ele foi lançado, ele foi aquele arco que ia ser o arco do bafafá, porque desde Dressrosa, há muito tempo, o Luffy já tava indo pra Wano pra derrotar o Kaido, que era um tirano que tava fazendo muita cagada naquele país. Porque no começo o Kaido, ele era aquele vilão, tipo, ele era aquele vilão meio genericão, ele é mal por ser mal, porque ele é mal porque deixa ele feliz, mas é aquele tirano que tava muito forte, tava num nível muito alto e o Luffy ia ter que superar ele ao decorrer desse arco. E assim o Luffy entra no país, começa a viver a cultura deles e ele treina o Haki, treina as habilidades dele pra finalmente enfrentar o Kaido. Então, vou falar algumas críticas. O ano pra mim já começou meio maçante. Foi mal mesmo, mas eu não aguento ver o começo de Wano. Tipo, cara, é muito chato. Até o momento do Luffy encontrar o Zoro e tem aquele papo da Otama. Acho que quando o momento da Otama que se salva é tipo o momento que o Luffy ajuda o da Otama, porque descobre que tá passando fome, ajuda e pronto. Mas o resto é muito chato, é muito maçante, cara. E uma coisa que eu tenho que dar detalhe especificamente o problema do anime. Do mangá tava maçante, só que no mangá é mais rápido, mas no anime a Toei conseguiu piorar o que já tava chato. Cara, é uma enrolação o tempo inteiro. Pra vocês terem uma ideia, tem uma luta do Luffy que nem é tão importante, é uma luta contra o cara de sumô. O cara é figurante. Ele luta e ele simplesmente é uma luta de quase meia hora do Luffy dando impacto com a mão. Cara, a Toei quis matar os fãs de One Piece aí, né? Olha, mas tem outro problema que eu achei meio interessante, que é o seguinte: o Gear 5 do Luffy não deveria existir. Porque é o seguinte, eu amo o design do Gear 5 do Luffy, eu amo o design de Wano. O problema é o seguinte, o Gear 5 não faz o menor sentido existir agora em um ano. Porque se você reparar em todas as lutas que o Luffy teve contra o Kaido, o Luffy tava lutando de igual para igual sem nenhum Gear às vezes. O Luffy na época tinha aprendido o Haki Hiryu e o Haki imbuído com o Haki do Rei. Então ele já tava muito forte, tipo, sem nenhum guia ele já tava batendo de frente com o Kaido. E claro, o Kaido tava cansado, ok. E também um dos motivos que ele perdeu pro Gear 5, mas tipo, ele tava cansado. A pergunta é,
por que raios o Gear 5 existiu então se o Kaido tava cansado? Porque tipo, o Luffy não utilizou essas técnicas nos Gears. E antes que o Sans fale, ah não, ia piorar a técnica dele, ia dar errado, o autor não confirmou nada. Ele podia, eu acho que muito bem fazer isso, porque ele utiliza Haki do Rei, utiliza um monte de coisa. Eu penso nisso, porque até o Luffy Gear 5, no momento que ele dá aquele soco grandão, que é o Bandirigan, ele fala, eu aprendi com o velhinho a dar um soco que não toca. E agora eu te pergunto, por que ele não usou isso desde o início, se ele sabia usar isso com Gear, velho? Tipo, ele só lembrou que ele consegue usar o Haki Hiryu quando ele ativou o Gear 5? Não fez o menor sentido, sabe? E tipo, realmente, às vezes eu fico pensando, cara, se o Luffy tivesse usado o Haki Hiryu desde o começo, tipo, tá, ele aprendeu o Haki Hiryu e aprendeu o Haki do armamento misturado com o do rei. Se ele misturasse isso com o Snake, com o Bones, meu irmão, o Kaido ia tomar cada pancada. Falando no Kaido, o Kaido, ele literalmente, eu não sei o que o Oda fez, mas o Oda avacalhou demais o Kaido. O Kaido, ele sempre foi aquela proposta, tipo, ele é aquele tirano, só que mal, ele é tirano mal. Ele ia ser um vilão simples, só que é um vilão muito poderoso. E tipo, não é errado, e também não é ruim fazer personagem simples. O Zoro tá aí, ele é um bom personagem, ele é bem simples até. O problema é quando o autor, ele avacalha tudo. Porque o Kaido saiu literalmente da batalha de um cara berés, forte pra caramba, pra literalmente um bêbado. O Kaido fica bêbado no meio da luta. E antes que o Sanji One Piece fale, isso aí é tipo uma parte cômica, da luta. Até pode ser que não tirou gargalhada nenhuma, só que tipo, cara, pra que teve isso? Pra quê? Mas tipo, cara, pra que teve isso realmente? Que não mudou nada na história. Ele só é o Kaido dizendo, ai, eu tô me divertindo, por isso que eu tô bebendo. E ele ficou muito paspalhão, sabe? E tipo, ele bebão, tomando golpe e mudando de personalidade. Isso pra mim foi tão ridículo. Porque tipo, literalmente o autor, ele diminuiu o personagem no momento pra ele ficar tão bêbado. Tipo, cara, por quê? Óbvio, é uma crítica que isso é uma crítica da parte do humor, porque realmente não foi engraçado. Diminuiu o personagem pra caramba. Mas óbvio, o autor trouxe de volta aquele Kaido que é simples e tal coisa. Isso é realmente o Oda trouxe de volta tranquilamente. Mas já que estamos falando de vilão, vamos falar do King. O King, ele eu acho que é o menos pior dos vilões, porque ele tem um pouquinho de carisma, o design dele é legal, é interessante ele ser um lunariano, mas, cara, ele é um personagem que, tipo, ele tem pouquíssima coisa na sua história. Uma outra crítica que tem pro Kaido, porque, literalmente, o autor, ele só tacou uma página contando a vida inteira do Kaido, quando ele era pirata dos Rocks e abandonou eles. Uma página, não aprofundou nada do personagem, só mostrou algumas coisas que já estavam óbvias. Mas tá, o King, ele não é aquele personagem que tipo, ele é interessante por tal coisa, pelo seu passado. Porque também ele não foi tão aprofundado no passado dele, só mostrou o Kaido salvando ele, não mostrou o povo dele, não mostrou nada. Mas ia estragar o mistério, meu irmão. Em Holy Cake Island mostraram o Elbaf, mostraram a população de Elbaf. Tipo, não faz nem sentido vocês comentarem isso. O Elbaf acabou de chegar e tá sendo um arco bom, tá ligado? O King, literalmente, ele é carregado pelo mistério da sua raça. Porque, literalmente, ele não tem aquelas coisas tipo, oh meu Deus, de gostar tanto do personagem, tirando o design. Mas ele também não tem aquela coisa de, eu odeio esse vilão, tá ligado? Ele só é sustentado pelo mistério da espécie dele, simples. Que é o caso ao contrário, Queen. Cara, que vilão bosta. Cara, na moral, a ideia de ser um cientista maluco tava ok, tava legal. Só que tu vem, aí o Oda vem e fala, e estraga o personagem inteiro. Cara, o vilão não tem nada demais. É um vilão tão ruim que não tem nem motivos, tá ligado? Ele tem aquele motivo. Por exemplo, o King tem um motivo. O King, ele é leal ao Kaido porque ele mudou o Kaido. Ele mudou ele.
Kaido mudou ele, renomeou ele, fez ele ser o seu braço direito. Ele tem lealdade. O Queen não é nada. O Queen não tem nada demais. Ele é um vilão que, tipo, tu só quer ver o Sanji bater nele. Só isso. Cara, eu acho que o Oda percebeu que ele tava fazendo um personagem tão ruim, que é o Queen, que ele falou, cara, essa luta não vai ser legal por causa do vilão. Então acho que vou ter que desenvolver o personagem do Sanji. E ele desenvolveu. Isso é um ponto bom pro Oda. O Oda é um bom, ele consegue fazer isso bem. Ele sabe, ele conseguiu compensar a luta do Sanji, contra o Queen, que não é mais aquela luta de quem é mais forte, que é aquele do Zoro e do King. Não, é literalmente o Sanji pensando o que é melhor pro capitão dele, tá ligado? Isso aí é um ponto que eu nunca vou negar que o Oda fez muito bem no arco do ano. Foi esse, literalmente aprofundar muito mais o Sanji. O Sanji era muito bem aprofundado no arco de Whole Cake Island, e ele aprofundou muito mais. Obrigado, Oda. Você fez jus ao menino Sanji. O menino Sanji merece muito mais. E aí também tem que agradecer a Toei, né? A Toei também fez uma animação do cacete do Sanji. Muito melhor que o do Zoro. Muito melhor. Mas tá, voltando pros lados ruins da obra. Mas antes que eles pensem, é só o Queen que é o pior vilão do arco do ano. Não. Porque ainda tem um elenco inteiro de vilões que não servem pra nada. Vilões que você nem lembra o nome. Tipo, o que eu tô mostrando agora, eu só lembrei o nome dele porque eu tava lendo uma SBS. O nome dele é Sasaki. E ele apanhou pro Frank, que foi a pior luta do ano inteiro. Cara, foi uma luta sem pé. Foi uma luta sem pé, sem cabeça. Foi uma luta mal nada a ver. O robô do Frank quebrou como sempre. Esse cara aí, nem vilão direito era. Ele não era nem mal, eu acho. Tipo, pô, a gente não tinha nada pra ser aprofundado no personagem. E agora eu pergunto, vocês lembram o nome desses três caras aqui? Esse vermelho, que enfrentou o Jinbe, essa azulzinha e esse verde, que enfrentou a Nami e o Usopp? Se lembrarem, por favor, botem nos comentários, porque eu não lembro, porque eles não serviram pra nada. Os dois irmãos aí, que eu sei que eles são irmãos, a azulzinha e o verde, só fizeram uma coisa: correram atrás do Usopp e da Nami e bateram neles. O resto eles não fizeram nada direito. A única que serviu entre eles foi a Black Maria, que fez uma luta muito boa na Robin, e aprofundou muito bem a Robin também. Falando na Robin, na luta da Robin, teve quem? Teve o nosso lendário Brook, um dos meus Mugiwara favoritos, que não fez nada, enfrentou umas random que ninguém lembra o nome. Tipo, sinceramente mesmo, alguém lembra daquelas meninas que o Brook apagou na luta da Black Maria? Porque eu realmente não lembro. Porque elas são randoms, literalmente são escravas da Black Maria. Não tem mais nada que caracteriza ela. O Brook não fez nada no arco inteiro, só fez uma coisa: salvou a Robin da enchente. Só isso, não fez mais nada. Cara, isso me deixa triste, porque o Brook, tipo, pra mim, o Brook é o maior acerto de One Piece no arco de Thriller Bark. Isso é muito legal. Eu amo a história do Brook. Óbvio, tem aquelas piadinhas lá que às vezes é meio exagerada, mas eu gosto do Brook. As piadinhas geralmente são boas, tirando as piadinhas da calcinha, o resto é de boa. Mas, cara, isso pra mim me tivesse muito. Tipo, ver o Brook ser resumido a um cara que tá ajudando, que não lutou direito, só lutou com umas randoms e correu com a Robin no fogo. Eu entendo, a Robin é linda, mas fazia mais, né, Brook? Fazia mais. Mas também teve muitos outros lugares que não fizeram nada. Tipo, o Usopp e a Nami. A Nami e o Usopp não fizeram nada de novo. Vamos concordar o seguinte: depois que rolou o time skip, o Usopp e Nami ficaram mais inúteis do que um random de One Piece. Porque, caramba, literalmente a luta dos dois só foi eles fugindo, atacando randoms e aqueles dois irmãos e correndo. Simplesmente isso. E a Nami fazia a mesma coisa. E eles só corriam, atacavam random, atacavam os irmãos, corriam, acertavam um golpe aqui ou outro,
depois corriam. É literalmente um arco inteiro deles correndo, eles brincando de Scooby-Doo. E o que me deixa com raiva é porque literalmente o Oda colocou a Otama nisso. A Otama literalmente também tava com o Sop e a Nami e não fez nada também no arco inteiro. Ela simplesmente ficou com ele, porque ia manipular alguns mutantes do bando do Kaido pra aumentar o exército deles. Fez isso, esses mutantes ajudaram em nada, não fizeram nada e tiveram que fugir. A Otama não fez nada e eles só corriam, nem tentavam ajudar a Otama, proteger ela. Mas quando triscavam na Otama, meu amigo, a Nami ficava revoltada. A Nami parecia que xingaram a geração dela inteira, parecia que mataram a Belmed de novo, tá ligado? E tipo, isso acontece várias vezes na luta da Nami com o Sop e aqueles dois irmãos. Sempre acontece. Acho que o Oda percebeu, tipo, como fazer o personagem ficar aí puro ódio. Taca a Otama sendo machucada. O Luffy fez isso, a Nami fez isso, o Luffy fez isso. Todo mundo já fez, todo mundo já salvou o Otama de alguma coisa. Mas vamos lá, agora tem um outro problema que eu tenho muito sério com o arco de Wano, que é o seguinte. O problema é que muitos personagens do arco de Wano não tiveram histórias fechadas. Isso é um pouquinho preocupante. Você pode falar, mas Envy, a Yamato agora tá tendo história de capa. Gente, história de capa, elas nunca são aquelas histórias, meu Deus, extraordinárias. Não, é sempre pra enriquecer o verso de One Piece. Nunca foi grande coisa. Mas, cara, eu fiquei bala quando o Oda não ajudou e não colocou a Yamato no bando. Cara, eu fiquei com uma raiva. Cara, ela literalmente tinha dito que ia com o bando do Chapéu de Palha navegar. Ela queria ser Oden. E tipo, tava muito claro que ela ia entrar no bando do Chapéu de Palha, ia navegar, o pessoal ia comparar ela com o Oden, ela ia continuar se chamando de Oden e seguisse a vida. Aí chegasse no final do anime, que duvido que chegue ainda, né? Duvido que chegue. Vai chegar no final do anime e ela vai superar o Oden e ela poderá falar, eu finalmente superei o Oden, agora eu posso me chamar de Yamato ou Yamato, faz que tu chama ela. Mas, cara, o Oda literalmente tá com ela pra merda. A Yamato entrou no bando. E tipo, eu fiquei... Por que, Oda? Por que não colocou ela no bando? Já tava tudo preparado. Ela só entrar no barco. E ela não entrou. Ela não entrou no Sunny. Falou que tem que cuidar de Wano pra que não seja atacado. Cara, desculpinha esfarrapada. E a Yamato não tem uma conclusão. A Yamato, tipo, não é que nem o Senhor Pink, por exemplo. O Senhor Pink tem uma conclusão. Ele começou o arco de Dressrosa e acabou em Dressrosa. É que nem a Kuina. Acabou no arco do Zoro. Começou no arco do Zoro, acabou no arco do Zoro. Entendeu? Cada personagem tem um limite. Personagens que são introduzidos lá e não introduzidos lá. Alguns acabam no arco que eles apareceram e outros continuam. A Yamato não teve nenhum dos dois. A Yamato literalmente parou no arco dela e não acabou a história dela. Não teve um ponto final. Tá ligado? Tá, ok. Mas agora eu vou falar sobre os dois temas que me deixaram com muita raiva em Wano. Primeiro é com o Gear 5 e o segundo com o Zoro. Eu vou falar com o Zoro primeiro porque o Gear 5 eu vou deixar pro finalzinho mesmo, beleza? Vamos lá, vamos concordar que o arco de Wano tava praticamente feito pro Zoro, pra ser o arco do Zoro. O arco onde o Zoro vai se desenvolver. Porque até que faz sentido. Porque tipo, ele tem espadas, tem a ver com samurais, então tipo, tecnicamente tem um pouquinho a ver com espadachins, tá ligado? Então podia ser o arco do Zoro. O arco onde o Zoro podia se desenvolver. Mas não foi. Mas realmente não é culpa do Oda. Tipo, o Oda não quis. Simplesmente, ele é o autor, ele não quis fazer aquele arco ser o arco do Zoro normal. Tudo bem, podia ter acabado ali. Se ele não postasse a SBS. O Oda mandou uma SBS dizendo que o Zoro, sim, tem descendentes lá em Wano. Cara, eu fiquei bala. Por que o Oda não botou isso na história? Revelou isso na bosta de uma SBS. Vocês estão ligados que a teoria que o Yuma pode ser descendente do Zoro foi alta e
e o Oda não aproveitou isso, cara, é incrível. O Ryuma, que dizia que era espadachim do país joano, o Bambambam, ele só foi importante porque o Zoro foi pro ano, deu a espada dele, acabou. A história dele deu um spin-off. Cara, por quê? Por quê? Tá, outra coisa que eu não gostei bastante do Zoro é que aquele papo depois que ele derrotou o King e disse: eu sou o rei do inferno. Eu realmente não gostei dessa ideia. E eu vou até dar uma comparação pra vocês. Vamos lá. Eu vou comparar o Zoro, que se declarou Deus não, rei do inferno, e comparar o Black Star de Soul Eater, que é meu anime atualmente favorito. Sim, Eden Zero perdeu seu título para Soul Eater, mas tudo bem. Vamos comparar esses dois, vamos lá. Na batalha da Araki, o Black Star estava lutando contra Mifune e ele decidiu seguir o caminho do guerreiro. Só que tem o seguinte, o caminho do guerreiro é muito estreito, então qualquer erro, o Black Star ia seguir outro caminho, que é o caminho do demônio. E isso era bastante importante pro ponto da obra, porque esse bicho aí que tá aparecendo são descendentes da Tsubaki. Resumindo, tem um evento com a Tsubaki e a Tsubaki tem um evento com o Black Star. Ok. Só que esse bicho apareceu há muito tempo. Tipo, ele apareceu nos primeiros volumes, capítulos. Ele apareceu bem cedo. E ele voltou. Então, tipo, já temos já sabemos o que ele é, já sabemos o que ele tem com o Black Star, já sabemos o que ele tem com os personagens. Ok. E tem um momento que o Black Star diz: eu serei o deus da guerra. Porque tem totalmente a ver com o guerreiro, porque ele seguiu o caminho do guerreiro. Ele até fala, ele não se importa mais em morrer pelo que ele tá lutando. Nós temos o começo e o meio onde o Black Star iniciou esse caminho de ser um guerreiro. Beleza. Já no Zoro, eu realmente não entendi porque ele tinha morrido. Eles chamam de rei do inferno. Tipo, tá, ele despertou o haki do rei. Tá, feito absurdo, mas tipo, por que rei do inferno? Faria mais sentido pra mim, tipo, o Zoro tá quase caído, morto, e ver se a morte, realmente, no meio da luta, ver se a morte ia se levantar, e só depois o Zoro explicasse, tipo, o tempo lá é diferente, entendeu? Aí ele ia falar, não, eu me tornei o rei do inferno. Faria mais sentido pra mim. Mas tipo, literalmente ele derrotou o King, falou que ele é o rei do inferno, caiu e viu a morte. Não tem nexo, tá ligado? Não tem uma explicação porque eles foram o rei do inferno. Tem gente que teoriza, eu não achei uma confirmação feita realmente pelo Oda. Se tiver, se eu falei merda, desculpa, botem nos comentários, me corrijam. Mas realmente pra mim não faz sentido, porque tipo, literalmente, o momento que pra mim era o Zoro se chamar rei do inferno era no momento que ele viu a morte. Ele até fala quando ele voltou depois de ter dormido, depois da batalha, ele até fala pro Sanji: eu voltei do inferno pra matar você. Ali talvez quando morte falasse: não, você talvez se torne o rei do inferno, ia fazer mais sentido, porque ele tava quase morrendo, ele viu a morte, tá ligado? Mas não, ele simplesmente derrotou o King e se chamou de rei do inferno, tá ligado? Não fez o menor de sentido. Mas agora falaremos do Gear 5. O Gear tem um design mais lindo de todos os Gears. Mas o Oda avacalhou aqui, hein, meu amigo. Oda avacalhou. Vamos lá, a fã de One Piece, quando apareceu o Gear 5 e apareceu aquelas loucuras que ele fazia, todo mundo tinha dois medos. Primeiro, o cabelo do Luffy não ser de fogo, do vermelho. Coitado quem tatuou vermelho, se ferrou, tem que pintar de branco, tem que pintar de corretivo. E o segundo medo é ser Toon Force. E realmente parece que o Luffy teve Toon Force. Antes que eu só fale, mas não é Toon Force, é uns poderzinhos ali aqui, meu irmão. O Luffy tirou um óculos da cabeça. É a explicação do Oda que ele tirou da dimensão da diversão. Isso claramente é Toon Force, tá ligado? E também isso prejudicou muito as lutas do Luffy, porque qualquer luta agora, tipo, ele luta contra os Goroseis, não dá mais peso, porque ele agora literalmente consegue lutar de boa com os Goroseis. Sim, tipo, óbvio, o Luffy claramente não tá no nível dos Goroseis, mas tipo, ele tá lutando de frente a frente. Não tem mais peso. Por causa desse problema da Toon Force e da personalidade. O Oda, ele afirmou que ele queria fazer lutas sim,
mais divertidas, que ele pudesse se divertir. Ok, mas Oda precisava transformar o Luffy num bocó? Realmente precisava? Tipo, vamos lá, eu vou ser bem sério aqui mesmo. Eu acho o Luffy antes do time skip bem mais maduro que o Luffy. O Luffy após o time skip. E, tipo, vamos lá. Teve coisas que o Luffy ele aprendeu antes do time skip. Tipo, ser um capitão, Enies Lobby, proteger aquela cena que você quer viver da Robin. Tipo, o Luffy aprendeu um monte de coisa. O arco de Sabaody, que ele botou a culpa nele porque ele é um capitão e não conseguiu proteger todo mundo. Tipo, ele tava se desenvolvendo. Mas depois veio literalmente o time skip e o Luffy esqueceu de tudo isso. O Luffy literalmente voltou pra estar caverna. Só que ele se desenvolveu no arco de Holy Cake. Ele se desenvolveu, ele melhorou, ele entendeu seu companheiro, melhorou como capitão, e isso é interessante. O problema é que agora veio o Gear 5. O Gear 5 destruiu o Luffy. Não, as lutas antes do Luffy tinham peso. O Luffy apanhava, sentia dor, sentia dificuldade. É tipo, literalmente o Luffy tinha dificuldades. Agora não. Agora o Luffy tá brincando e não tem mais peso na luta. E isso é bem ruim, porque tipo, toda hora que o Luffy ativa o Gear 5, que agora o Gear 5 é que nem um Gear 4, né? O Luffy é o primeiro a utilizar. Ele utiliza, cara, perde literalmente todo o peso da luta. Ele tá enfrentando o altíssimo governo mundial. Dane-se, ele vai usar o Gear 5 e vai ficar tudo brincalhão e perdeu a graça. Tipo, tá. Às vezes é engraçado, mas tipo, cara, é uma luta. É tipo, algo pra botar seriedade. E não colocou, tá ligado? Tipo, realmente, eu fiquei com muita raiva porque o Luffy ficou brincando com o Kaido. Eu fiquei com raiva. Aí quando veio a luta do Kizaru, eu falei, meu irmão, agora que o Luffy vai lutar de verdade. Não, ele ficou brincando com o Kizaru. Cara, pra quê? Tipo, botava peso na coisa. Tipo, fazia o Luffy ter aqueles poderes malucos, mas botava seriedade. Botava o Luffy, tipo, sentindo dor, reclamando. Mas não, vamos botar o Gear 5, que ele fica brincando com todo mundo. Cara, isso é extremamente ridículo, sabe? Eu sei que a sua opinião aqui não é original minha. Realmente teve gente que também falou isso, pô, perdeu literalmente qualquer peso da batalha. Mas realmente, eu odiei a ideia do Luffy Gear 5, realmente virou piada, virou realmente muita piadinha e pouca ação e pouca seriedade. Mas eu acho que é isso. Eu reclamei o suficiente do arco de Wano, ele é um arco muito superestimado, mas não é aquela grande coisa, sabe? Essa é a minha opinião sobre o arco de Wano de One Piece. Concorda? Discorda? Bote nos comentários que é muito importante, porque tipo, eu gosto de ver muito opinião de pessoas diversas. Eu gosto. Eu acho que é isso. Eu sou o Zemp e eu sou o seu Fogaréu. Até mais, pessoal.